Vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira. Liga dos Campeões é destaque aqui no canal do Quero Apostar, que tem também Copa Libertadores com o Fogão decidindo a sua vida e ainda jogo do Mirassol contra o Santos pelo Brasileirão. Então, no vídeo de hoje você vai ver palpites para todos estes confrontos e, obviamente, um bingão ao final do vídeo. Para poder iniciar, eu já quero começar com duas supercotações da Bet Nacional para a Liga dos Campeões. Vai ter análise da especial da 365 lá no meu canal, mas ela ainda não saiu. E aqui, ó, ambas em todos os jogos e gols em todos os jogos. Eu gosto bastante, a gente tá com uma sensibilidade muito legal lá nos jogos da Bet Nacional, nessas aumentadas, né? Pegamos aí no final de semana 50, viraram R$1.000 com essas aumentadas e a gente vai tentar buscar mais. E, como sempre digo para vocês, né, fazendo a curadoria das melhores super odds lá no nosso grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. Então seja bem-vindo ao meu canal, vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja uma excelente tarde de chipas pra gente. Vamos que vamos! Vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira, Liga dos Campeões. A gente começa com o primeiro jogo do dia, o que tende a ser um jogaço entre o Galatasaray e o Liverpool. Esse jogo aconteceu na fase prévia de Liga dos Campeões e o Galatasaray venceu por 1-0. Então o time que tem um histórico muito positivo dentro dos seus domínios vai tentar repetir as atuações e ir com vantagem para poder decidir em casa, tá? O Galatasaray, ele só perdeu nos últimos 46 jogos de Liga dos Campeões duas vezes, né? Ele tem 33 vitórias e 11 empates. Então é um time que vem numa sequência muito forte e que tem grandes jogadores. Apesar de ter perdido o jogo de volta diante da Juventus e ter quase sido eliminado, é bom lembrar que o Galatasaray fez um sonoro 5-2 no confronto de ida. E um time que tem uma boa imposição física, o que sempre é algo diferencial nesse tipo de torneio, até porque foi o que diferenciou e conseguiu a classificação com o Osimhen fazendo os gols. Ele, aliás, é o principal jogador da equipe, principalmente de frente, média super alta de gols, e um time que ainda conta com Gabriel Sara, brasileiro, ainda tem o Yilmaz, o Lang e também tem até mesmo o próprio Icardi é opção nessa equipe. Algumas baixas para o confronto de hoje, mas nenhuma muito relevante, tá? Para poder enfrentar um Liverpool que é um Liverpool muito oscilante nessa temporada. Apesar da sequência recente ser forte, com 5 vitórias nos últimos 6 confrontos, essa derrota aqui foi uma derrota para o último colocado da Premier League. Então o Liverpool, ele tem umas quedas muito bruscas de atuação dentro de intervalos pequenos de tempo e às vezes dentro das próprias partidas, como ele estava jogando muito bem diante do City aqui e acabou tomando um revés de 2-1. O Liverpool tem uma extensa lista de baixas aqui para o confronto de hoje, mas são baixas também que já são frequentes no time, que é um time forte. O grande ponto é, se o Liverpool quiser vencer, jogar para poder ganhar, ele é sim favorito. Meio campo com Salah, Bolozar jogando muito bem, Guapo e Ekitike marcando gols, mas é um time que fora de casa tem uma postura um pouco mais retraída e um desempenho defensivo muito pior. Vou filtrar para vocês os critérios casa fora do Galatasaray. A gente obviamente tem que pesar a força da competição. O Liverpool fora de seus domínios tem se saído bem com vitórias aqui também bastante imponentes. Pessoal, eu achei as cotações para o Liverpool um pouquinho exageradas nesse jogo para um time tão perigoso como é o Galatasaray, que consegue controlar as ações. Boa parte dos jogadores é muito experiente e dentro de casa é uma pressão grande, tá? Mais do que isso, como eu falei, o Liverpool muitas vezes oscila em termos de desempenho e mostra desinteressado, e o resultado de empate para o Liverpool não é um resultado ruim. Então esse jogo sendo um pouco mais duro, ele tende a ser até o Liverpool que tá esperando, né, em vez de matar. Obviamente, como eu falei, a gente tem risco porque pega um time muito forte, mas o handicap mais um aqui podendo proteger ainda em caso de derrota por um gol, eu acho que é o valor dessa entrada aqui, tá? Desse jogo, né? Porque o Galatasaray, se perder, acho que você não perde por mais de 2. É um time que tem uma capacidade ofensiva muito grande, um histórico muito grande e já mostrou que consegue fazer um jogo duro diante da equipe do Liverpool. Então acho que esse handicap é justo aqui, é a minha dica para essa primeira partida, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Newcastle contra a equipe do Barcelona. Esse é um confronto também bastante interessante, tá? Já que o Newcastle, ele vem melhorando em termos de desempenho recente, embora tenha mais uma derrota aqui diante da equipe do City, mas essa competição ficou até um pouco secundária por conta da quantidade de lesões que o Newcastle teve que fazer uma opção, vai focar na Liga dos Campeões, onde eles ostentam uma invencibilidade de 5 jogos, é uma das maiores invencibilidades do Newcastle em história de Liga dos Campeões, e dentro de casa é um time que produz muitos gols. Vai enfrentar o todo-poderoso Barcelona, que quer 2 títulos, né? O da Liga dos Campeões e também
o da La Liga, onde ele é o líder e venceu o Atlético de Bilbao no jogo duro fora de casa no último final de semana. O Barcelona tem tido alguns lapsos defensivos grandes, foi assim diante do Atlético de Madrid e na grande quantidade de partidas que ele disputa, ele sofre gols. Mais do que isso, o desempenho fora de casa também cai. E o Barcelona, nos últimos jogos de Liga dos Campeões, né, ele não foi com um desempenho muito forte. Ele conseguiu ganhar, sim, do Slavia, mas ele perdeu. Vou filtrar aqui para os jogos da competição, ó, só para a gente ter uma noção de como foi o desempenho dessa temporada. Ó. Ele perdeu para o Chelsea, ok, que teve um expulso, mas empatou com o Bruges num jogo também para gols e venceu o próprio Newcastle num 2-1, mostrando a sua força. Agora, o Newcastle vive um momento um pouquinho melhor e o Barcelona um pouquinho mais oscilante. Eu, se fosse apostar, eu iria realmente pro lado do Barcelona. Só que o grande. Muito porque os ingleses pesam muito o lado do Newcastle, mas aqui já tem um pezinho atrás. E eu vou recomendar os gols nesse jogo, pessoal, porque muito de uma classificação do Newcastle passa pelo mercado de gols, com eles conseguindo balançar as redes. É um time que mostrou que tem capacidade, conseguiu criar diante do City, e qualquer time hoje está conseguindo criar diante do Barcelona, que também tem um lado ofensivo muito forte. Então acho que quem fizer, o adversário vai para cima, vai ter transição. Então o mercado de gols é o que mais me agrada. Em 100% dos jogos mais de 1.5, 80% e 100% dos jogos mais de 2,5. Mais de 2,5 nesse jogo, para mim, é a melhor pedida, beleza? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem a Atalanta recebendo a equipe do Bayern de Munique, e a classificação da Atalanta foi histórica, né, diante da equipe do Borussia Dortmund. A sequência da Atalanta em todas as competições ela é boa, principalmente nos jogos dos seus domínios, né? E essa é a grande esperança da equipe. No último fim de semana, o resultado diante da Udinese 2-2, frustrante, mas o time que vem numa sequência de jogos disputando Copa, era de se esperar que ia abrir mão, porque no Calcio não tá muito bem. É um time que tem bons jogadores de frente, o Scamacca é o principal jogador da equipe no lado ofensivo. O time joga aqui num 3-4-3, né, com Zalinski, Samardzija e o Scamacca sendo o principal homem de frente, tá? É um ataque poderoso de um time que tem um DNA ofensivo e que sabe também que tem que fazer o resultado aqui, porque lá na Alemanha vai ter uma situação muito complicada. Mas ele não vai enfrentar um Borussia Dortmund, né? Ele vai enfrentar um Bayern de Munique e há um abismo de distância entre esses dois times, não à toa no campeonato está quase em 15 pontos a distância, e o Bayern de Munique vem numa sequência de 6 vitórias seguidas. O Bayern é um time que ele não tira o pé e ele não tem dó de quem que seja o adversário. Ele consegue vencer jogos mesmo fora de seus domínios. Ele vem de um sonoro 4-1 diante do Gladbach no último final de semana, e o que me preocupa em relação ao Bayern é só uma defesa que cede muitos gols. Mas é um ataque extremamente forte, com muitas opções. Na ausência do Harry Kane, que foi poupado, inclusive o Luiz Dias cresce muito, ainda tem o Michael Olise, Musiala, e esse time do Bayern é o time que para mim é um dos favoritos para essa Liga dos Campeões, tá? Eu sei que a Atalanta é um time muito forte, que jogar lá é difícil, que o time tem um histórico positivo, mas eu vou ter que confiar no Bayern de Munique aqui. Eu vou na vitória do Bayern, mesmo fora de casa, porque venceu a grande maioria dos jogos na Champions, venceu o PSV, venceu o próprio PSG e perdeu para o Arsenal aqui, se não me engano, mas eu vou com o Bayern aqui e vou nessa vitória simples, beleza? Num jogo também que tende a gols, tá? Mais de 2,5, que obviamente é interessante, mas as linhas do Bayern começam em quase 4 gols. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Atlético de Madrid contra a equipe do Tottenham. E o Atlético de Madrid é um time que nessa temporada também tem algumas atuações que são muito boas, outras que nem tanto, né? Então ele tem um 4-0 absurdo diante da equipe do Barcelona, depois ele toma 3, aí faz um 3-2 diante da Real Sociedad, que é uma prévia do que vai ser a final de Copa, mas é um time que tem um lastro ofensivo muito forte, porque ele tem 2 jogadores que chegaram e que finalmente começaram a corresponder nesse time. Um deles é o Lookman, recém-chegado inclusive da Atalanta, né? Que toda vez que está entrando está conseguindo contribuir, além do Julian Alves, que é um excelente jogador que veio do City, já tá lá no do Atlético de Madrid há mais de uma temporada jogando muito, e o Sorloth, que desandou a fazer gol. Então esse ataque do Atlético de Madrid é muito forte, ainda conta com o Diego Simeone, com o Cole, que esse 4-4-2 aqui desse time é muito forte, o histórico dentro, tanto na época do estádio antigo, quanto do Wanda Metropolitano, quanto agora, né, acho que é Metropolitano agora, é um histórico muito forte em Liga dos Campeões e competições europeias. Então o Atlético de Madrid é um adversário muito duro, e para poder piorar o lado do Tottenham, que tá até conseguindo virar a chave, e o Tottenham é curioso, né? Porque ano passado ele estava 5 posições à frente de onde ele está na Premier League, quase brigando para não cair. A campanha já era ruim, mas ele conseguiu ganhar a Liga Europa mesmo assim. E agora a campanha ainda é pior, só que na Liga dos Campeões eles conseguem virar a chave e fizeram uma campanha muito forte a ponto de passar até direto.
Então o Tottenham, ele chega aqui com condições, né, de surpreender porque ele está sabendo virar a chave, né? O Solanke jogando bem, Muani também, mas a lista de desfalques é muito grande, com Doguier, Odober, Madison, Kulusevski, Kudus, Davis, Bissouma, Bergwijn e Bentancur. Então é uma lista de desfalques muito grande, mais do que isso, cara, muito dificilmente o Tottenham vai ganhar essa Liga dos Campeões e acho que nem um título de Liga dos Campeões apagaria o vexame que seria ser rebaixado numa Premier League. Então o Tottenham hoje tem que fazer uma escolha, que é basicamente abrir mão da Liga dos Campeões para poder tentar se salvar. Pior do que isso ainda, se eu não me engano, o Tottenham vem de 5 derrotas seguidas. Então, nem que ele quiser, né, ele tá conseguindo virar a chave. A sequência do Tottenham é muito ruim, a defesa é uma peneira, e isso faz o favoritismo todo para o Atlético de Madrid. Mas os jogos do Atlético de Madrid também são dos jogos com mais tendência a gols nessa temporada. 7 dos últimos 8 jogos do Atlético de Madrid em casa tiveram mais de 2,5 gols, e o Tottenham marcou em 8 das últimas 9 partidas que disputou em competições oficiais. Então, eu gosto do mais de 2,5 gols nesse jogo, tá? E gosto também de uma vitória do Atlético de Madrid ao vivo, mas tem que ser uma cotação bem mais alta, quase que 1,90 aqui, porque 1,53 está um pouquinho exagerado, beleza? Vindo aqui para a Copa Libertadores, pessoal, a gente tem o primeiro jogo do dia e único, né? Que é o Botafogo para tentar se classificar diante do Barcelona. A maior dúvida do Botafogo aqui é se vai manter o esquema com 3 zagueiros ou ter um Daniel um pouco mais ofensivo com a entrada do Arthur Cabral lá na frente. O Botafogo chega pressionado aqui, venceu diante do Bangu, mas está poupando e vira uma sequência de 5 derrotas. Desclassificação no campeonato, perdeu a ida lá para o Nacional, mas conseguiu reverter um jogo fraco, favoritismo de ordem 1,05, o Botafogo não teve muita facilidade, mas o jogo de ida foi bem, conseguiu controlar, trouxe a vantagem aqui de empate, agora consegue se classificar com uma vitória simples, que é o que eu acho que deve acontecer. Jogando no tapetinho, o Botafogo é muito forte, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que tem nos bastidores do Botafogo, a equipe hoje tem boas condições de vencer um adversário que tecnicamente é fraco. O Benedetto é o principal jogador desse time, já até participou de eliminações de brasileiros aqui, mas não vive o mesmo auge. É um time que se mostrou limitado tecnicamente, que vai jogar obviamente fechado e tentando os contra-ataques, mas que eventualmente vai acabar sucumbindo frente aí ao Botafogo, e a equipe alvinegra vai vencer esse jogo. E a vitória do Fogão para mim é a melhor pedida. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Mirassol contra o Santos, dois times que vêm oscilando nessa temporada, tá? O Mirassol com 11 jogos disputados em 2026 venceu apenas 3. Vem de 5 jogos sem vencer, obviamente no Paulista não são os jogos prioridade do time, mas mesmo assim o time vem aqui de derrota, de empate com a equipe do Cruzeiro, no jogo que esteve na frente, ganhou do Vasco e empatou com o Remo em jogos onde a defesa está sucumbindo. É de se esperar que esse time do Rafael Nogarais jogue melhor, porque teve 11 dias para poder treinar, e ele é um cara que funciona muito bem esses esquemas de troca de passes, de posicionamento, de contra-ataques. Então eu espero sim, após um tempo de trabalho, o Mirassol atuando um pouco melhor. E o Santos, por sua vez, vem de uma vitória importante diante da equipe do Vasco, mas uma vitória muito comandada pelo Neymar, que é baixa relevante para o confronto de hoje. Ele vai ser poupado aí, saiu até uma notícia que ele estava na lista pré do Ancelotti, mas ele até ia para o jogo, o Ancelotti assistir, mas o Neymar não vai jogar, e isso mina bastante as chances do Santos. Apesar de que o Santos tem um histórico positivo diante do Mirassol nos jogos fora de casa, né? São 4 jogos, ou dos últimos 3, 2 empates, uma vitória para o Santos. E tecnicamente são times hoje que têm as suas forças. O Santos chegou muitas peças e vai encaixando, e com o tempo a tendência é melhorar o nível de atuação, mas um time que oscila defensivamente. Contra o Mirassol, que marca muitos gols, mas que também oscila defensivamente. Então a gente tem aqui ambos marcam sendo os placares mais prováveis, mas se tratando de Brasileirão, que o mais de 1,5 chega muito rápido, ou mais de 1,5 gols ao vivo, para mim, a melhor pedida. Está dentro da média de gols aqui dos times, mais de 1,5, 90% dos jogos do Santos, 60% dos jogos do Mirassol. Se a gente filtrar só pelos jogos da competição, a gente vai ver também que ambos os times tiveram um jogo bastante movimentados. O Mirassol fez e tomou todos os jogos em casa. Eu acho que desde a temporada passada, todos os jogos do Mirassol são dos jogos mais ambas, e o Santos também. Então, é de se esperar que mais de 1,5 aconteceu em 100% dos jogos do time nessa temporada. Ambas marcam em todos os jogos, e assim eu fecho os meus palpites para essa terça-feira. Beleza, pessoal? Eu sou o Tiquinho. Para mais dicas, me siga aqui no @TiquinhoQA, no canal do Quero Apostar e nas outras redes sociais. Para poder finalizar, vou deixar aí para vocês um bilhetinho na tela, lembrando sempre que no nosso grupo gratuito a gente faz a curadoria das melhores supercotações, e a gente vai enviar para vocês também diversas outras super odds e alguns bilhetes adicionais a esse aqui, tranquilo? Forte abraço para todo mundo aí, boas bets, e que seja uma excelente terça pra gente. Vamos que vamos!